Então, esses autores, eles são a base para um estudo institucionalista no modelo norte-americano, inclusive que vai servir para o resto do mundo, inclusive para o Brasil, tá? Nós adotamos hoje esse pensamento, né? Se é bom ou se é ruim, a gente vai criticar, a gente vai analisar, a gente vai perceber mais na frente, discutir sobre isso, mas a gente está utilizando muito, né? Como a gente tenta imitar o comportamento dos Estados Unidos, né? Aqui também a história do direito tenta imitar o sistema jurídico norte-americano. Não todo, né? Porque tem um bocado de diferenças, mas nesse ponto, a gente tenta imitar. Então, vamos ver, por exemplo, há a sua evolução, né? Ela traz novas vertentes. Então, essa história do institucionalismo, do que a gente viu agora há pouco, ele vai influenciar outras escolas, né? E essas escolas, elas partindo mais para o nosso tempo, né? Depois de 1960, depois de 1970, 1980, surge a escola baseada nesse pensamento do Galbraith e do Veblen, né? Então, são três métodos, por exemplo, que a partir dele, eles se polarizam, tá? Então, quais são, né? Então, vamos ver aqui esses três métodos aqui. Olha só, inicialmente, tá? Inicialmente, existem três métodos, tá? O institucionalismo histórico, o institucionalismo da escolha racional, que é chamado neo-institucionalismo econômico, que vai dar o nome para a nova economia institucional, e o institucionalismo sociológico. Tá? Todos eles têm a seguinte preocupação: qual é o papel desempenhado pelas instituições na determinação dos resultados sociais e políticos? Prestem atenção que a gente continua no mesmo trilho, né? Vejam que desde a aula passada eu estou tentando analisar, estou mostrando, trazendo as teorias para vocês, mas baseado no pensamento institucionalista, ou seja, como é que você vê a sociedade ou os resultados desempenhados pelas instituições, baseado nas instituições. E eu relembro a vocês que essas instituições elas não são apenas formais, não são apenas organizações, né? Como a organização política, como a organização da estrutura do poder, como a organização da educação através das escolas, por exemplo. Mas a organização social, o pensamento como o casamento, as relações que existem. Então, todas essas as relações morais, o que a gente acha que é certo, o que a gente acha que é errado, todas elas são chamadas instituições informais, tá? Só relembrando para não perder o pensamento nem o fio da meada, ok? Muito bem, então, quais são as discussões centrais? Né? A relação entre as instituições e o comportamento, vocês viram lá no início dessa aula, quando eu falei que um dos pilares, dos pressupostos do pensamento institucionalista é o comportamento. Como é que as pessoas se comportam, os agentes econômicos, né? Não só as pessoas, mas as instituições. Como é que uma escola se comporta? Porque as escolas, como pessoas jurídicas, elas também tomam decisões. Então, como é que elas se comportam dentro dessa sociedade? Então, como as instituições surgem e se modificam? Então, o que cada escola, né, traz umas para as outras. Eu não vou falar de tudo que está aqui, porque eu peguei, como eu disse para vocês, esse material já como um resumo na internet, e não gostaria, e não é proposta da gente falar sobre todos os itens, porque talvez a professora, quando criou esse slide, ela tinha um objetivo. O nosso é esse aqui, é de falar sobre cada uma das escolas, tá? Bom, um institucionalismo histórico. O histórico, pessoal, ele vem contrapondo-se daquele período do realismo que eu trouxe para vocês de 1920, naquela evolução, existiam outros pensamentos,
não era o único nos Estados Unidos, por exemplo, naquele período, não era o único, né? Então, o institucionalismo histórico, ele vem contrapor-se a outros que aconteciam no mesmo período. Que era, por exemplo, alguns pensamentos chamado funcionalismo e estruturalismo. Esses dois, tanto o funcionalismo como o estruturalismo, eles são muito próximos do sociológico ou da sociologia. Eu vou falar daqui a pouco. Então, o histórico ele vem se contrapor, em outras palavras, o histórico vem se contrapor a esse pensamento sociológico. O sociológico tentava explicar a sociedade através de suas estruturas, né? Como é a estrutura social. O funcionalismo ele vinha tentando explicar as instituições, né, na sociedade baseada na função. Qual é o papel que tem um agente público, uma pessoa, né? Um cidadão? Qual é o papel que tem uma escola? Qual é o papel que tem a educação? Qual é o papel que tem a saúde? Qual é o papel que tem, por exemplo, o papel do governador, o papel do vereador, o papel. Então, quais são as funções, né? Então, o funcionalismo buscava explicar isso. Ok? Então, é uma reação. O institucionalismo histórico traz essa reação, né? Então, ele dá uma importância política, né? Ele critica o funcionamento do sistema em bases sociais, tá? Ele diz que as instituições é, são estrutura de grupos, de conflito de grupos, tá? Então, a instituição é um conjunto de procedimentos, protocolos e normas, tá? Esse é o pensamento é, institucionalista histórico. Então, ele traz uma conceituação de instituição e comportamento individual de forma mais geral, tá? Não especifica tanto, ele traz uma. Ele fala sobre as assimetrias do poder, né? Que a gente vê nos pensamentos anteriores, e ele se preocupa com o desenvolvimento institucional, principalmente baseado nas trajetórias, tá? Nas trajetórias. Então, como o nome já diz, né, ele leva em consideração a questão histórica, a evolução histórica, tá? Muito bem. Então, o institucionalismo histórico, né, afeta o comportamento dos indivíduos. Como as instituições, tentando responder, né, como as instituições afetam o comportamento dos indivíduos, ele traz três questões. Como os atores se comportam, o que fazem as instituições e por que as instituições se mantêm. Né? Por exemplo, por que presidencialismo, por que democracia representativa, por que a gente vota nos deputados, por que esses três poderes, do jeito que eles são, já são dessa forma há muito tempo, tá? E parece que vai passar muito tempo sendo assim, né? Por que elas se mantêm dessa forma? É uma das perguntas desse institucionalismo, tá? Então aqui ele faz uma relação, né? Porque dentro desse próprio da questão histórica, ele faz uma perspectiva, ele traz duas perspectivas. Uma mais racional, como se fosse uma calculadora, e o outro uma cultural. Então, aqui ele traz um comportamento, por exemplo, é, que fala em ganhos e trocas, né? Baseado no equilíbrio de Nash. Já o outro, a perspectiva cultural, ele fala num comportamento individual, né? Em modelos morais, cognitivos, né? Então, esse pensamento institucionalista, com essas duas perspectivas. Ok? A escolha racional eu falo daqui a pouco, eu quero passar primeiro para a questão sociológica. A O institucionalismo sociológico, pessoal, ele tem como base a teoria das organizações, né? Então, a partir de 1970, começa a se estudar a questão, por exemplo, a visão burocrática, vezes a visão cultural, né? Então, são essas as preocupações iniciais, né? Do institucionalismo sociológico, né? Então,
ele vem buscando, né, significar os padrões de significação, né, ou seja, aqueles símbolos que a gente estuda dentro da teoria das organizações. Então, ele vai além dessa dicotomia entre instituição e cultura, como se fossem duas coisas afastadas, né, e ele tenta trazer para dizer que um influencia o outro. Cultura como sinônimo de instituição e cultura como rede de hábitos, símbolos e cenários que fortalecem os modelos de comportamento. Tá? É, entre as dimensões, né? Tem a dimensão normativa e a dimensão cognitiva. Isso na questão sociológica. Né? Então, na dimensão normativa, a internalização das normas, pessoal, dos papéis desempenhados por cada um, né, marca a influência das instituições sobre o comportamento. Né? Então, é como se fosse a norma influenciando no comportamento da gente, as leis influenciando o meu comportamento. Por outro lado, né, a dimensão cognitiva, ele diz o seguinte, que as instituições influenciam o comportamento não só ao normatizar, mas a forma de pensar, né? A forma de pensar. Então, olha só como é isso interessante. Quando você nasce, já existem instituições. O seu pai tem uma religião, a sua mãe tem um trabalho, esse trabalho tem regras, as regras fazem com que a gente. E a gente acaba imaginando, acaba pensando que essas normas que determinaram a nossa vida são as únicas certas. Isso é que é uma vida perfeita. Nem sempre, tá? Tem coisas que eu acho que a gente tem que superar. Mas esse é o pensamento dessa escola aqui, tá? Muito bem. Aqui ele faz uma comparação, né? Quando ele diz assim, relação entre as instituições e o comportamento. Ele diz que o histórico ele é mais ampla, mas não tão precisa. Ele diz que o sociológico se preocupa com a questão da influência das preferências e identidades, né? Já a escolha racional, que é o que eu quero voltar, falar com vocês aqui, a escolha racional, pessoal, é originada no estudo do comportamento, né? Lá nos Estados Unidos. Então, ele contradiz, né, entre postulados clássicos e estabilidade real no interior do Congresso. Então, eles vão perceber o seguinte, que as normas, ou que é estabelecido, por exemplo, quando os deputados vão definir uma lei, muitas vezes está afastado do interesse da sociedade, como acontece aqui no Brasil. Acontece muito isso, né? Muitas vezes os deputados tomam uma decisão que não era aquela que a sociedade esperava. Mas o estudo era lá nos Estados Unidos. E, para isso, né, existe uma distância. Né? Então, a proximidade quando um congressista, por exemplo, vai tomar uma decisão, para ele escutar todos os seus correligionários, por exemplo, gastaria tempo, não teria tempo para tomar essa decisão, e às vezes essas decisões elas se contradizem, elas se chocam, né? Então, com esse pensamento, né, que surgiu a história da escolha racional. Que pensamento? Qual o que é que define, né, as escolhas? Né? O que é que define essas escolhas? É a pura racionalidade, né? Então, é baseado nisso que vem o pensamento da escolha racional. Então, existem questões particulares. Primeiro, existe uma questão comportamental, você tem que se preocupar com a questão dos comportamentos. Existem dilemas de uma ação coletiva, ou seja, você está sempre analisando a sua decisão em relação aos outros, né? Ou em relação aos grupos, né? Baseado, por exemplo, na dilema dos prisioneiros, ok? E ainda o enfoque é sempre o calculado, o matemático, o racional, né? E as instituições existem, né? Porque traz mais benefício.
do que, por exemplo, aquelas que deixaram de existir. Então, vamos supor que existia um modelo de instituição e essas instituições não existem mais. Essas que prevaleceram, essas que existem hoje, é porque elas trazem mais benefício do que aquelas que, né, se acabaram, tá? Então, gente, ó, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Esse aqui são as três escolas do pensamento institucionalista. Do neo-institucionalismo, porque aquela base, né, como eu falei para vocês, do Veblen e do Galbraith, ele fazia muitas críticas em relação aos neoclássicos. Essas escolas, principalmente a escola a, racional, o institucionalismo racional, ele vem trazendo, é, vem retomando alguns pensamentos, né, da, da escola da escola neoclássica, tá? Com algumas críticas, mas vem trazendo alguma coisa das teorias neoclássicas, tá? Muito bem. Então aqui, né, a gente vai ver, por exemplo, essa escola racional foi a que prevaleceu. Por que, que prevaleceu? Porque alguns desses estudiosos, eles viraram, por exemplo, juízes, né, nos Estados Unidos. Então, esse pensamento da escolha racional foi a que prevaleceu. Foi a que como a gente pode dizer assim, a dominante, né, hoje, nos Estados Unidos. Se é dominante lá, vai ser dominante, por exemplo, aqui no Brasil. E todas as outras escolas que tentam acompanhar, por exemplo, ou imitar o que acontece nos Estados Unidos, tá? Então, é, outra forma de trazer esse pensamento, né, baseado na relação entre direito e economia, foi por trás desse pensamento, a teoria do institucionalismo da escolha racional. Ou seja, pressupostos macroeconômicos, microeconômicos, perdão, pressupostos matemáticos e estatísticos, tá? Teoria dos jogos, equilíbrio de Nash, eficiência de Pareto. Então, todos eles são pressupostos para o que nós conhecemos como a nova economia institucional, tá? Então, a NEI, a nova economia institucional, é baseada nessa escola. Então, você afasta a escola histórica, você afasta a escola sociológica, prevalecendo a escolha racional, ok? Então, trazendo esse pensamento aí, né, sem se aprofundar, também eu vou utilizar alguns slides e mando para vocês, depois vocês aprofundam, estudam, vejam, e quem tiver interesse a gente aprofunda junto num artigo, numa monografia, mas a ideia é o seguinte, que a caracterização dessa nova economia institucional é a teoria, né, é a de tentar explicar o papel das instituições no desenvolvimento, ok? As instituições se constituem na regra do jogo, no que tange às relações entre pessoas, organizações e governo. Então, as instituições podem ser formais, ordenamento jurídico, e informais, convenções. Como eu falei para vocês, código de conduta entre as pessoas. Né? Isso é uma instituição informal. Isso eu já havia falado para vocês. Então, a nova economia institucional, pessoal, tem a origem no velho institucionalismo, sobretudo de Veblen e Galbraith, ó, como eu falei para vocês anteriormente. Então, essa nova é baseada naquela mais antiga. Acreditam nas forças de mercado, né, como, como condição para o desenvolvimento. Ó, forças de mercado. Então, você vem trazendo aqui a história das teorias neoclássicas. Né? Então, o mercado como uma condição para o desenvolvimento. Ok? Então, eles relaxam um pouco as teorias neoclássicas da racionalidade dos agentes e a perfeição dos mercados. Né?
Então, eles trazem isso, mas com certa relatividade. Quais são os principais expoentes? Douglas North, né? E Williams. A nova economia institucional ampliou o campo, né? Ao incorporar outras perspectivas, né? Como, por exemplo, os custos de transação de Ronald Coase e a racionalidade processual de Herbert Simon, né? Teoria evolucionista. Que a gente vai tratar um pouco daqui a pouco, quando eu estiver falando sobre análise econômica do direito. Ok? Bom, então, a partir dessa obra aqui, das obras de Douglas North, né? Se desenvolve um modelo de desenvolvimento econômico baseado em instituições. Né? A partir dessa nova economia institucional, novo neo-institucionalismo, é que vem esse pensamento. Né? Para os neoclássicos, as instituições constituem variável exógena, sendo os mercados autorreguláveis, com perfeita simetria de informações. Então, essa nova economia institucional, ela rebate isso. Né? Ela rebate, ela vem rebatendo essa ideia. Para estes, né, da nova economia institucional, o desenvolvimento econômico é também um processo de desenvolvimento das instituições, formais e informais. A NEI, a nova economia institucional, irá igualmente rejeitar a ideia do homem econômico, olha só. Então, enquanto eles falam que o mercado é o balizador de toda a ação social, eles dizem que eles rejeitam a ideia do homem econômico, totalmente racional, tá? Apontando a existência de incertezas e a simetria de informações. Né? Então, isso é interessante. Contrapõe-se à teoria neoclássica. Num ambiente econômico de incerteza, as instituições acabam ser o ancoradouro, para onde ou a partir do qual os agentes tomam decisões. Né? Então, a ideia é diminuir o grau de incerteza quando você tem uma instituição. Quando você tem uma lei, a lei é uma instituição. Então, quando você toma uma decisão baseada na lei, né, você diminui essa incerteza. Ok? Então, as instituições, segundo eles, reduzem os conflitos e as incertezas. E o mercado volta a tornar o grande indutor do desenvolvimento econômico, tal como os neoclássicos. É interessante isso, né? Então, a nova economia institucional traz algumas limitações. Isso aqui eu quero que vocês leiam, né? Quais são os pensamentos, quais são as ideias. Deixa eu ver só o que é que eu gostaria de trazer aqui. As regras que operam predominante é de nível macro e de nível micro. Nível macro, né, pode ser, por exemplo, a legislação, as leis em geral, a Constituição Federal, a Constituição, o Código Penal, o Código Civil. Esses códigos seria a questão macro. Já um regimento interno, por exemplo, de uma empresa, seria a nível micro. Né? E ele diz que existem duas correntes, né, que compõem a nova economia institucional. O ambiente institucional e a questão da governança. Né? A questão da governança. Por que isso é importante, pessoal? Porque ele vai mostrar que é o seguinte, existe um ambiente, ou seja, a forma das relações, né? Essas relações, a estrutura da governança. Uma coisa é a estrutura. Por exemplo, a estrutura do poder que nós temos hoje, né? Executivo, legislativo, judiciário. O ambiente institucional é como a gente se relaciona com eles, tá? A gente, aqui no Brasil, só vota e deixa eles decidirem. Então, isso é um ambiente institucional que poderia ser diferente. E existe ainda um indivíduo.
Prestem atenção que existem linhas aqui, ó. Essas linhas aqui, ó, elas são linhas fechadas, tá? Essas outras linhas aqui, ó, são linhas pontilhadas. O que é que isso quer dizer? Que existe uma relação já organizada, né? Ou já fixa, né? Já determinada nessa relação. E existe, como existe uma luta, né? Entre os interesses, o poder, os indivíduos, as instituições, essa linha pontilhada aqui, tanto para cá como para cá, é a necessidade de mudança, ou é a possibilidade de mudança, ou são as relações que levam às mudanças, né? As pessoas querem mudar, mas não podem mudar porque existem forças contrárias que pensam diferente e que querem que as coisas continuem iguais e tal, não sei o quê. Então, essa ideia aqui da nova economia institucional, ela resume o pensamento das teorias institucionais, ok? Então, para a gente finalizar esse pensamento da nova economia institucional, ele diz o seguinte, que a NEI privilegia a estrutura de governança, né, no estudo das interrelações entre os diferentes níveis analíticos. O ambiente institucional fornece as regras que condicionam o aparecimento de formas organizacionais que comporão a estrutura da governança. E o efeito secundário, né, a linha pontilhada, representa as tentativas de modificar as regras do jogo. Olha só como é interessante. Em resumo, a NEI recorre a dois pressupostos comportamentais e resultados para essa teoria. Indivíduos são racionais. Então, porém, eles são limitados, né? Racionalmente, mas existem algumas limitações. E existe um alto interesse. Ok? Muito bem. Então, há na nova economia institucional uma preocupação com a relação entre as instituições e a eficiência. Essa preposição decorre da preposição de Coase, né? Que vou falar daqui a pouco sobre Coase, sobre a análise econômica do direito. De que diferentes instituições implicam em diferentes custos de transação, mas também que as instituições mais eficientes são aquelas efetivamente adotadas, né? Então, esse pensamento é muito interessante sobre a nova economia institucional. Voltando a dizer, quem tiver interesse da gente estudar, aprofundar esses assuntos, a gente pode tentar buscar fazer através de artigo ou monografia, ok?